Olha, se você colocar a sua vida de forma honesta diante da Bíblia Sagrada, você também mereceria ter a sua casa queimada como castigo divino. Calma, calma. Gente, é o seguinte, eu me chamo Rodrigo Bibo, e aí, beleza? Eu comecei errado, né? É que eu tô meio desenferrujado, tô meio enferrujado, porque, né, esse é praticamente o segundo vídeo que eu estou gravando aqui neste ano de 2025. Já gravei um apresentando a coleção Teologia para Todos, e agora eu volto aqui para falar um pouquinho sobre sobre a vergonha, né? Eu acredito que é uma vergonha que a gente passa, um mau testemunho que nós cristãos damos na internet quando nós rapidamente associamos uma tragédia natural a um castigo divino. Isso não é novidade, né? Sempre que ocorre uma tragédia natural que alcança, né, muitas pessoas, se fala de, né, milhões de mortos, não, né? A pandemia foi milhões de mortos, né? Mas assim, quando se fala em, né, em milhares de mortos, ou incêndios, ou terremotos, ou, né, enfim, tsunamis e tal, sempre vem aquela ideia, né, se procura, né, alguma coisa para dizer, olha, isso aqui é Deus castigando porque aquele negócio aconteceu. Quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, né, teve cristãos que disseram, não, olha, essa tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu porque a orientação sexual do prefeito é contrária às escrituras e tal. Então, assim, é incrível como sempre existem os profetas do apocalipse, né? Como disse o André Daniel Heinck, um grande amigo meu, ele falou assim, é aquela galera que tá muito no espírito de Jonas, né? Vai lá, anuncia a tragédia e senta para ver o espetáculo, quando na verdade Deus quer oferecer perdão e misericórdia. Então, assim, gente, vamos lá. Para você que não sabe o que está acontecendo, bem, Los Angeles, né? O estado da Califórnia lá teve incêndios enormes, enfim, muitos mortos, milhares de casas destruídas. O total, né, da área do incêndio em Los Angeles é maior que Paris. Enfim, realmente uma coisa muito grande aconteceu ali, um incêndio, um dos maiores, acho que é o maior incêndio que já aconteceu naquele estado e tal. Realmente uma tragédia aconteceu lá em Los Angeles. E aí o que acontece? 2 dias antes, teve a apresentação do Globo de Ouro. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui, pra não ficar só nas minhas palavras. Aí, olha qual. Esse aqui é um vídeo de um canal aleatório que eu peguei, tá, gente? Não tenho nada, nem sei que canal que é esse, mas é que ele tem ali legendado o vídeo. Olha só o que aconteceu. Vídeo da apresentadora do Globo de Ouro, fazendo uma piadinha sobre como ninguém mencionou ou agradeceu a Deus ao receber seus prêmios na premiação que aconteceu em Los Angeles no dia 5 de janeiro. Essa é a Dá apresentadora. só uma olhada nisso. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Pois é. Ó, ou seja, ela tá falando ali, como vocês puderam ver, sobre quem recebeu mais agradecimentos aqui por ter recebido, né? Ou seja, eu vou lá, ganhei um prêmio e eu quero agradecer fulano, ciclano, e não teve nenhuma menção a Deus. E aí, né, 2 dias depois, né, Los Angeles começou a ser devastada por uma série de incêndios e tal, que até agora, né, pelo menos aqui antes de gravar o vídeo, eu não vi, não tinha uma resposta ainda sobre a origem dos incêndios e tal. Mas enfim, é uma catástrofe, né? É uma tragédia. E rapidamente muitos cristãos começaram a jogar isso, né? Ó, zombaram de Deus, Deus mandou o castigo. Gente, será que é assim que funciona? Será que Deus hoje... Deus não muda, certo? Deus não muda. Deus já fez isso no passado, o pecado de uma cidade estava de tal maneira que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele anuncia um juízo contra Nínive, mas ele também manda perdão para Nínive. Depois, no profeta Naum, Nínive de novo recebe uma sentença de Deus e tal. Então o que acontece? Deus de fato não muda. Mas é o seguinte, nós cristãos, a gente precisa aprender algumas coisas. Primeiro, galera, a gente não deve, fazer esse tipo de teologia. Esse tipo de teologia ele é ruim. Esse tipo de teologia, de alguma forma, minimiza o escândalo da cruz. Não é assim que nós fazemos teologia. Porque de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Será que esse texto de Gálatas é isso que Paulo está querendo ensinar? Entende? A gente precisa pensar algumas coisas. E aí, por exemplo, eu vi uma postagem acho que é Carla Zambelli. É alguém bem famoso na política e tal, ela tem milhões de seguidores.
E ela foi uma das pessoas que ajudou, né, a propagar essa ideia, né, de Deus não se zomba e tal. Aí tava dando uma olhada aqui no Instagram dela, e aí ela fala o seguinte, né, olha, depois, 2 dias depois, vimos Los Angeles enfrentar o incêndio mais destrutivo de sua história, sem nenhuma previsão de controle e tal, cada vez pior. Isso que dá a brincar com Deus, um grande erro daqueles que não guardam e não respeitam a fé. Cara, daí ela coloca Gálatas 6,7, né? Não se deixem zombar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E aí, mano, você vai lendo os comentários aqui, Deus não tolera nenhum tipo de brincadeira, o Senhor é Deus, com o Criador não se brinca, brincaram com ele no carnaval. Cara, tem esse lance também, né, de que a pandemia foi uma resposta de Deus por conta de um desfile da escola de samba da Fiel, se eu não me engano, sabe? E são os cristãos, e muitos cristãos falando isso. E, gente, isso é uma teologia péssima, sabe? Mas isso aí, vocês teólogos querem minimizar a ira de Deus. Não, gente, a gente não quer minimizar a ira de Deus. A gente só coloca a ira de Deus no lugar certo. A ira de Deus já se manifestou na cruz em cima do Filho, e ela há de se manifestar no dia do juízo. É claro que de Deus não se zomba, de alguma forma isso é uma verdade geral que Paulo emprega num contexto muito específico ali na carta aos Gálatas, tá? Mas depois eu explico isso aqui. Mas, cara, os comentários, sabe, meio que assustador. Eu vou até parar de compartilhar aqui, é um pouco assustador os comentários. Mas assim, gente, vamos lá. É uma verdade geral dizer que de Deus não se zomba. E sim, Deus, ele haverá punição divina, sabe, no grande dia do juízo. Só que a gente tem que entender o seguinte, galera, que agora a maneira de Deus lidar com o pecador, de Deus lidar com cidades pecaminosas, não é como ele lidava na antiga aliança, mandando fogo do céu e por aí vai. Não, gente, não. Ele agora, ele pegou, né, a sua ira e ele centralizou no seu filho. E o seu filho, Jesus Cristo, foi penalizado na cruz pelo pecado humano. Porque quando eu digo que, sabe, olha só, gente, a visão de Deus que essas pessoas passam. A apresentadora zombou de Deus. Sim, ela fez uma brincadeira com Deus e tal. E eu achei horrível. Eu não estou passando pano para a apresentadora e minimizando. Não, gente, eu achei ruim, ofende a minha fé. Entende? Só que é o seguinte, galera. Essa apresentadora, ela não tem compromisso com Deus. Aquelas pessoas que estão rindo ali ao redor dela não tem compromisso com Deus. Sabe o que mais me magoa a minha fé? Não é? Eu fico triste por as pessoas tratarem Deus dessa maneira. Mas sabe o que mais me deixa triste? Quando eu, conhecendo a palavra, não cumpro a palavra. Aí sim, eu estou zombando de Deus. E é esse contexto que Paulo está tratando em Gálatas 6:7. É para a igreja que Paulo está tratando. Porque, gente, olha só a visão de Deus que vocês passam quando vocês fazem esse tipo de comentário, viu? Brincaram com Deus, Deus foi lá e mandou fogo. Vocês estão passando uma caricatura de um Deus birrento, adolescente, que não aceita ser ofendido. Ai, me ofenderam? Fogo em vocês. Gente, não é assim que Deus age mais, não. Sabe? Deus não age dessa maneira. E ainda agiu assim no passado, né, por uma série de questões culturais, é uma revelação progressiva de Deus. Deus, ele tem uma acomodação cultural, de certa forma. E Deus não age mais dessa maneira. Fora que Deus sempre enviou profetas e tal. Deus nunca quis castigar o seu próprio povo, entendeu? Tanto que Deus entendeu que, olha, gente, não, como se fazendo uma terapia com Deus agora. Eu entendi que Deus, né? Não, gente, Deus castigou, sabe? Deus derramou a sua ira, o cálice da sua ira sobre o seu filho, entende? Essa é a maneira com que Deus lida agora com essa situação. Então, quando a gente pinta Deus assim, é como se Deus fosse ofendidinho. Aí Deus vai lá e fica mandando alguns castigos. Galera, vocês sabiam que cristãos tiveram a casa incendiada também em Los Angeles? Vocês sabiam que cristãos também sofreram a tragédia no Rio Grande do Sul, nos tsunamis e tantas outras tragédias que acontecem? Não é assim, galera. A gente minimiza a nossa responsabilidade nas tragédias naturais. E a gente atribui tudo a castigo divino. Não. Não é. É nós mesmos que estamos o quê? Sofrendo pelo nosso pecado. Não é castigo divino em última análise. Entende? É nós que estamos entregues aos nossos pecados. E que bom que Deus há de julgar todas as coisas. Que bom que Deus há, sabe, de punir o pecado no final. Só que não é agora, gente. Não é agora. Entende? Então a maneira que Deus lida agora com o mal e com o pecado humano não é mandando castigo, mas é oferecendo perdão.
Entende? Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que se nós fôssemos honestos mesmos, nem sei quanto tempo tá. Se nós fôssemos honestos, nós teríamos a nossa casa queimada. Se fosse assim, gente, não teria igreja evangélica no Brasil. Se Deus fosse queimar as igrejas que zombam do nome dele, não teria igreja evangélica. Eu não vou falar da católica porque eu não sou católico, mas eu acho que não teria católica também não. Não teria igreja. Gente, não teria mais mundo, acabou. Tu acha mesmo que Deus, lá do céu, todo-poderoso, como a apresentadora mesmo diz, tu acha que ele vê um vídeo do Porta dos Fundos e fala, vou mandar um câncer pro Fábio Porchat, porque eu não gostei do vídeo dele, ou do outro lá, que eu esqueci o nome, o Gregório, sei lá o quê. Vou mandar um câncer pro Gregório, não sei se o nome do cara é Gregório, enfim, os caras que fazem o Porta dos Fundos. Ah, não gostei dessa música da Ivete Sangalo. Ah, vou mandar uma hérnia de disco pra ela. Gente, Deus não é assim não. Sabe, parem de pensar nesse Deus. Bíblia, mas Deus não mudou. Gente, Deus enviou seu Filho unigênito. Deus mandou a sua ira sobre o seu Filho. Ele pagou o nosso preço. Isso quer dizer agora que está todo mundo perdoado, todo mundo salvo? Não. Isso quer dizer que o perdão está disponível para todos. Então, diante da maldade humana, Deus não manda mais castigo. Ele manda a oportunidade de perdão. Mas é claro, nós temos o Apocalipse, temos o julgamento, sim, as nossas obras serão julgadas. Não estou dizendo que não existe o inferno, não é essa a minha discussão aqui. Sim, os maus serão penalizados, a maldade será penalizada. Só que agora, nesse tempo da história, do plano divino que nós estamos, a maneira com que Deus lida com o mal é o quê? Oferecendo perdão, oferecendo ajuda, oferecendo resgate. Não à toa, em muitas dessas tragédias, são igrejas cristãs, são pessoas religiosas que estão lá oferecendo apoio, sabe? Enquanto alguns estão falando o quê? Asneira na internet. Gente, de Deus não se zomba. Isso até pode ser uma verdade geral que Paulo está aplicando. Mas Paulo não está pensando em, fez isso, já está acontecendo o castigo. Não. Paulo fala que haverá um julgamento. O contexto que Paulo emprega ali em Gálatas capítulo 6 é justamente, Paulo está dizendo o seguinte, olha galera, a partir do versículo 6, valorizem aqueles que instruem vocês. Eu vou até abrir aqui o texto, é bom a gente ler esse texto aqui, porque ele até fala de instrução, sabe? Como é importante nós, inclusive, remunerarmos, né? Eu sei que, agora esse aplicativo aqui, olha, é importante nós remunerarmos aqueles que nos ensinam. Tá? Eu não vou compartilhar a tela aqui porque está enchendo de propaganda aqui na coisa, mas olha só, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, gente, os mestres, eles precisam de tempo para se dedicar, para se ter uma boa instrução. Você quer plantar no Espírito, né? O contexto passa um pouco essa ideia, né? De Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Você quer plantar no Espírito, porque se você planta no Espírito, você colhe no Espírito. Mas para isso você precisa ter mestres que o instruam na palavra. Então, se você tem recursos, compartilhe com este mestre. Paulo vai falar também aos coríntios que o obreiro é digno do seu salário. Paulo vai falar que aquele que prega a palavra tem que ser honrado com dupla honra, inclusive, se prega a palavra, tá? Então, assim, e não a asneira que beneficia a si próprio. Então, assim, gente, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que está sendo instruído na palavra, versículo 6, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, Paulo, inclusive para o N.T. Wright, isso é muito claro. Olha, gente, o contexto aqui é sobre permitir que homens, no caso ali era um pouco mais a questão dos homens, mas mulheres também instruíam na palavra e tal, né? A gente vai ver várias líderes femininas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, e até inclusive aqui em Gálatas ele não coloca gênero, né? Ou seja, aqueles que instruem na palavra, eles precisam de recursos, então mantenham essas pessoas, possibilitem que essas pessoas não se preocupem tanto com o trabalho que vai colocar comida na mesa delas, para que elas possam se dedicar à palavra e instruir vocês na palavra. Gente, é isso que o N.T. Wright fala, que esse trecho de Paulo é isso, olha, para você semear no Espírito, você precisa ter pessoas que ensinem a palavra para vocês, sem isso vocês não vão conseguir semear no Espírito. Então a ideia que de Deus não se zomba dentro desse contexto olha, se vocês não semearem recursos na vida daqueles que instruem vocês na palavra, vocês não vão colher, entendeu? Se vocês semeiam recursos para ter instrução na palavra, vocês vão ter uma vida
que frutifica, uma vida que semeia no Espírito. Se vocês não semearem, né, se vocês não partilharem os bens que vocês têm com quem instrui vocês, vocês vão estar zombando de Deus. Olha, não se zomba de Deus, gente. O que é a zombaria de Deus aqui? É não prestar atenção na instrução da palavra, é não semear no Espírito. Isso é zombar de Deus. O zombar de Deus aqui não é para os de fora. A zombaria aqui não é aqueles que ficam zombando a sua fé, que ficam zombando a Deus. Não, não, não. Para esse sim, haverá um juízo, mas não é agora. Para esses que zombam da fé, sabe o que Deus faz? Deus oferece o perdão. Gente, é o Novo Testamento todinho. Aliás, Levítico já ensina isso. Amem os seus inimigos. Né? Jesus só reforça isso, o Novo Testamento só amplia isso. Olha, orem pelos seus inimigos, façam bem a quem faz mal a vocês. Tá? Aqui um parênteses. A gente hoje em dia tem que fazer muito esse parênteses, né? Se alguém te fez mal, que te causou dano, que foi algum abuso moral, espiritual, sexual, financeiro, aí é denúncia, tá bom? Mas assim, mas não é nesse sentido. Esse tipo de mal tem que ser denunciado e você se afastar do abusador, ok? Mas o sentido de fazer mal, alguma pessoa te fez alguma coisa, sabe, que te magoou, que te ofendeu, enfim. Ou até, às vezes enfim, aí tem que ser caso a caso, tem que ser estudado, tá? Mas se alguém te fez o mal, retribua com o bem, entende? Então, todo o contexto aqui, gente, é esse, zombar de Deus é não levar a sério a palavra de Deus, mas isso é para os crentes que Paulo está falando, entendeu? Tanto que ele vai dizer o seguinte, olha, o versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, todo esse contexto aqui da zombaria de Deus é isso, são os próprios cristãos que zombam de Deus quando não prestam atenção na sua palavra, quando não compartilham os seus bens com os mestres que estão instruindo eles na palavra. Gente, leia, a partir do versículo 6, está muito claro e eu concordo muito com essa leitura do N.T. Wright. Então, sabe, é claro que isso é uma verdade universal, de Deus não se zomba, só que é o seguinte, para todos aqueles que estão zombando de Deus agora no nosso tempo, Deus está oferecendo graça, misericórdia e perdão, e é o que os cristãos devem fazer também. Não ficar fazendo vídeo dizendo, ó, viu, zombaram de Deus, Deus foi lá e queimou a casa deles. Gente, Deus não é um adolescente birrento que fica assim porque não fizeram a vontade dele. Não, 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 não trate Deus dessa maneira, sabe, não trate Deus assim. Sabe, eu até escrevi aqui o seguinte, olha, com a vinda de Cristo, a revelação de Deus alcança sua plenitude na cruz. Deus revela o modo definitivo como lida com o pecado e o mal, não destruindo, mas oferecendo redenção. Gente, isso aqui é muito lindo, galera. A maneira com que Deus lida com o mal e o pecado não é a destruição, mas é o quê? Oferecendo perdão. Estou falando agora no tempo que a gente está vivendo agora, antes da segunda vinda de Cristo, tá? A cruz é o ponto de virada na história da humanidade. Então, sim, gente, Deus não muda. Deus não muda, entendeu? Deus é o mesmo. Só que agora Deus se revelou de maneira diferente em relação à humanidade, em relação a como ele trata o pecado, a como ele trata o pecador, como ele trata nações pecaminosas. Aliás, todas as nações são pecaminosas. Então, sabe, gente, quando acontecer uma tragédia natural, galera, não corra para a internet dizendo, viu, brincaram com Deus, abandonaram Deus, toma aí 2 aviões derrubando o maior prédio de vocês, né? Porque isso aí, a filha do Billy Graham já falou lá em 2001, né? Vocês se afastaram de Deus e tal. Eu acho que tinha uma fala, a fala dela era mais ou menos isso, assim, sabe? Aliás, eu lembro em 2001, a gente nem tinha internet direito como tinha hoje, tinha internet, mas eram fóruns, chats e tal. E a galera já pegando um monte de versículo bíblico descontextualizado e tal. Terrível, galera, terrível. Deus, ele oferece perdão e reconciliação para aquele que é pecador, para aquele que pratica o mal, para aquele que zomba dele, tá bom? E é isso, gente, é isso. E nós devemos fazer o mesmo, tá bom? Deu para entender? Qual é a sua opinião sobre isso? Enfim, Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente.